Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Sul-Americana. O Independente Del Valle vence o Vasco por 4-0 e basicamente carimba a vaga às oitavas de final do torneio. Está tendo esses jogos de pré-oitavas, né? E o Vasco realmente assim levou um couro muito obviamente proporcionado pela expulsão do Lucas Piton, né? O Piton acabou expulso logo no início do primeiro tempo. Mas não dá para tirar a responsabilidade do Fernando Diniz, porque assim, o Vasco claramente, sob o comando dele, não sabe se defender. O Vasco não complicou em nada a vida da equipe equatoriana e escapou de uma goleada ainda mais humilhante se não fosse o Leonardo Jardim. Porque se o Jardim não tivesse catando bem pra caramba, que é um goleiro realmente fora de série pro nível do futebol brasileiro, eu acho que o Vasco teria tomado aí uma derrota histórica, porque assim, foram mais de 35 finalizações do Del Valle. O Del Valle estava o tempo todo levando perigo, circulando a área do Vasco. O Vasco, assim, defesa muito mal montada, né? O Diniz não é um bom técnico para montar defesas e o time dele completamente fora da zona de conforto, sem pressionar na marcação, sem conseguir trabalhar com velocidade, mas aí eu fico pensando, né? O time perde um jogador, né? Faz parte, isso pode acontecer, e aí você tem que entender qual é a estratégia mais adequada, né? Você jogando com a menos, tem que se apostar mais para atacar, na contra-ataque rápido, a jogada em velocidade. E qual é a melhor opção de jogador para isso? Jogadores mais rápidos, de boa condição de bola. Quem que o Diniz mantém o jogo todo? O Vegete. O Vegete faz muito sentido cantar igualdade numérica e o Vasco pressionando. Aí vai ter cruzamento, bola aérea, ele pode vencer um duelo físico contra os zagueiros. No contra-ataque, do jeito que o Del Valle estava sufocando o Vasco, tinha que ser um jogador rápido. O Diniz não fez essa análise. O Fernando Diniz não muda a forma de jogar, independente do que aconteça. Mesmo que o Vasco tivesse sido colocado na roda e era o Del Valle que colocou a bola no pé o tempo todo, né? O Vasco tenta em vários momentos recuperar a posse, tenta manter uma espécie de linha um pouquinho mais alta, né? Não é um time que se retrancou de uma maneira assim, tipo, eu vou evitar o gol do adversário, tudo isso. Parece que sempre que a bola chegava perto de uma linha de defesa, a outra linha vinha por trás para ajudar a pressionar, e ali surgia muito dos espaços perigosos, né? Tipo, não é um bom trabalho do Vasco essa partida para segurar a equipe que vinha com a mais. No final, é terrível o resultado, 4-0, não vai avançar a próxima fase da Sul-Americana. E a gente tem que falar, né? Tipo, o Del Valle é um time organizado, é um time que vem crescente, a economia do Equador ajuda bastante o campeonato equatoriano a saltar de nível, mas há de se dizer, o Vasco tá perdidaço, né? Não é aspecto apenas do técnico, assim, o técnico para mim resume muito o trabalho do Pedrinho na diretoria do Vasco, ainda mais porque cria expectativas, né? Fica aquele negócio, né? Um cara que torce de verdade pro clube, que não é um político, que nos tempos de comentarista lá no Sport TV parece ser um cara que entende pra caramba de futebol. Finalmente vai ter um profissional do futebol comandando o Vasco. Parecia que o cara queria lutar muito pelo clube mesmo, né? Porque ele é eleito presidente durante a SAF da 777 Partners. E aí o que acontece, né? Ele tem um recurso, né? Porque a 777 não estava pagando o dinheiro, né? Dos investimentos que eles fizeram em nome do clube. E aí ele consegue na justiça tomar a presidência do clube e tomar essas decisões. E são muito ruins até agora. O trabalho do Pedrinho é ruim e a gente consegue ver isso na escolha do técnico. Traz o Carille e traz o Diniz. Qual é a semelhança? Qual é o critério para contratar um técnico que é uma antítese um do outro? Para esses caras serem a sequência um do outro. É impressionante a pobreza da gestão do Pedrinho. Não conseguiu arrumar uma nova SAF. Isso porque vem à minha cabeça a ideia de que o Pedrinho talvez não esteja procurando um novo investidor como aconteceu antes. Ele quer alguém que possa talvez colocar o dinheiro, mas que ainda deixa as decisões de futebol sob o comando dele. E me parece assim que enquanto não surgir um milagre desse, né, de alguém que coloca dinheiro e não interfira, né, quem coloca dinheiro vai querer interferir, o Vasco vai ficar na mão do Pedrinho mesmo, que vai tentar resolver do jeito dele. E a gente está vendo que não está nada fácil.
Eu acho assim, que acreditar em Carille é um negócio inacreditável nos dias de hoje. Um técnico já mostrou que não evolui o aspecto ofensivo do jogo dele, da mesma maneira que o Diniz é muito teimoso e os trabalhos assim dele tem começo às vezes bom, um meio interessante, um fim desastroso, e parece que já estamos entrando no fim, porque essa atuação do Vasco é um desastre. Defensivamente nula e é um time extremamente vulnerável, como sempre é os times do Diniz. Não adianta ter um ataque bom se a defesa é tão vulnerável assim. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.